Então, vamos pegar esse exercício, né, e vamos fazer o cálculo das medidas estatísticas, né? Primeiro, então, o que que nós temos? A média, né? Então, a média. A média é dada por somatório de FI e XI dividido pelo somatório de FI, tá? Nós já vimos que o quê? Somatório de FI é esse aqui, que é o total da frequência simples. Somatório de FI e XI é esse aqui, tá? Que é, peguei cada FI, multipliquei por XI e somei. Então, somatório de FI e XI, vou pegar o numerador, é igual a 24.340, e o somatório de XI é os 1.000. Daí, o que que eu fiz? Simplesmente peguei esse, dividi por esse, tá? Então, calculada a média. Vamos calcular a mediana. Então, a mediana, o que que nós temos? Tem essa fórmula aqui, que é uma maneira de expressar, né? Mas também pode ser expressa por esta outra maneira aqui, ó, que é a mesma maneira de expressar, tá? Aqui, a mediana, tá? Então, a primeira coisa, o que que eu faço para calcular a mediana? Eu tenho que primeiro escolher a classe mediana, tá? Que eu vejo onde está a metade dos dados. E eu vejo na frequência acumulada. O que que é metade dos dados? A metade dos dados é o P, ponto médio, ou metade dos dados. É dado por N sobre 2. N nós já sabemos que é a quantidade de dados. Então, igual a quanto? A quantidade de dados é 1.000, dividido por 2 é 500. Tá? Aonde que está a metade dos dados? Vou lá na frequência acumulada. A frequência acumulada está aqui, ó. Então, os 500 estaria entre 450 e 650. Estaria mais próximo a qual 500? Esse aqui, os 450. Então, o que que eu faço? Vou lá e seleciono essa como classe mediana. Então, ó, uma, duas, três. Então, a classe mediana é a terceira classe. Vou colocar aqui, então. Classe mediana, classe 3. Tá? Agora, a partir de eu saber que a classe 3 é classe mediana, vou retirar todos esses elementos da fórmula aqui, que é a mesma fórmula, aqui no lado. Tá? Então, primeiro elemento. Eu vou seguindo essa ordem daqui, tá, pessoal? Na ordem da fórmula. Primeiro, Fi menos 1 ou frequência acumulada anterior à classe mediana. Então, frequência acumulada da classe mediana é o 450. O que vem anterior a ele é o 270. Então, frequência acumulada anterior à classe mediana é o número 270. Fi, frequência simples da classe mediana. Classe mediana, esse aqui, a frequência simples da classe mediana, esse aqui, 180. Li, limite inferior da classe mediana. Limite inferior da classe mediana, esse cara aqui, o 22. E amplitude, amplitude da classe mediana. Amplitude é sempre limite superior menos limite, limite inferior. Então, é 24 menos 22. Vou colocar aqui assim, então, igual a 24 menos 22, que é igual a 2. Agora sim, vou substituir os dados aqui, dessa forma. Então, primeiro vou botar igual, limite inferior da classe mediana. Boto cursor no 22. Mais, vou abrir parênteses. N sobre 2 é o meu P. Do P aqui. Menos frequência acumulada anterior à classe mediana. Frequência acumulada anterior à classe mediana. Isso aí. Dividido, fecho parênteses, tá? Tem que fazer essa divisão, divido pelo nosso H, certo? E aqui eu poderia multiplicar divido pelo frequência simples da classe mediana, desculpe. Frequência simples da classe mediana, por 180. E aqui eu teria que multiplicar por esse H. O que que eu posso botar? Botar esse H aqui na frente, ó. Tá? Vou botar então o H que é 2 vezes aquilo ali, fica mais fácil. Então fica desta maneira que a expressão, esse H que está aqui vem para cá, ó. Tá? Ok. Tá? Então 24, 26. Vou colocar os valores aqui para você saber de onde que saiu, fica mais fácil. Então, LI da classe mediana, 22, mais H.
2, abre parênteses, P, menos frequência acumulada anterior à classe mediana, tá? 270. Fecha parênteses, dividido por frequência simples da classe mediana, 22. Vou para esse 2 aqui, se eu não colocar o vezes, não vai acontecer nada. Vezes, tá? Então, peguei isso aqui, Ctrl C, coloquei aqui para o lado, Ctrl V, e coloquei o igual na frente, ou mais também. Tá? Opa! Que deu de diferença aqui? Só um pouquinho. Limite inferior da classe mediana, 22, mais H2, que multiplica P. Ah, esse aqui é frequência, FI é frequência simples da classe mediana, desculpe. 180, né? Tá? Isso aí, beleza. Tá. Agora vamos à moda. A moda tem duas formas de nós calcular. A aula passada eu dei uma fórmula que era 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média. Ó, esse aqui. Tá? Hum, deixa eu copiar ela para lá. Tá? Então eu poderia colocar, calcular ela por aqui, Ctrl C. Vou botar aqui Ctrl V, esse é onde eu utilizei essa fórmula aqui, ó. Tá dado igual 3 vezes ME, a mediana está aqui, ó, 24,56, menos 2 vezes a moda, que é 3 vezes a mediana, desculpem, menos 2 vezes a média. Aqui, tá? Beleza, essa é a moda, tá? Outra maneira de calcular a moda é esse aqui, ó. A moda, então, é o limite inferior, mais D sobre D1 mais D2 vezes H. Eu geralmente não uso essa fórmula aqui, mas daí uns alunos já me questionaram, professor, eu fui lá, peguei o livro da estatística e tinha essa fórmula. Não tem problema, tá? As duas maneiras estão corretas, são dois autores diferentes que escreveram sobre a moda. O objetivo, o que que é? Quando calcular de uma maneira, é comparar com o outro, que deve ser calculado do mesmo princípio. Vamos calcular dos dois para nós vermos, então. Esse aqui nós já vimos, tá? Como já vimos nas outras aulas, é o que eu utilizo geralmente esse, tá? Vamos ver esse outro aqui. Então, o que que diz primeiro? Primeira coisa, eu tenho que escolher a classe modal. O que que é a classe modal? É aquela onde tem o maior conjunto de dados. Então, nesse caso aqui, onde é que eu tenho mais dados? 220, 150, 180, 200, ó, tá? Então, eu tenho mais dados, é nessa aqui, ó, 200 dados. Então, a classe modal é a quarta classe, tá? Então, classe modal, quarta classe. Daí, da classe modal, eu vou tirar os dados. Então, primeiro, limite inferior da classe modal. Vou colocar aqui 24, tá? D1. D1, o que que é? É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior. Então, a classe modal aqui eu tenho quanto? 200 e a anterior 180. Então, é 20. Então, aqui é 200 menos 180, que é igual a 20. E o D2, o que que é? A diferença entre a frequência da classe modal e a classe superior que eu tenho. Tá? A diferença entre a classe modal é a classe posterior. Então, qual é que eu tenho? Classe modal 200 menos 190. Então, igual 200 menos 190. Igual a 10. Tá? Então, nunca vai dar. Tu vai dizer, mas pode dar negativo. Não, por quê? Porque o maior sempre vai ser na classe modal que vai ter anterior a ele. Pode dar zero, evidentemente, né? Ou pode dar sempre menor, que o maior sempre vai ser esse. Então, D1, 200 menos 180, D2, 200 menos 190, tá? E H, o que que é? Amplitude do intervalo de classe. Então, nesse caso aqui, são todas constantes, né? Que seria 26 menos 24 igual a 2. 26 menos 24 igual a 2.
tá? E D1 mais D2. Então, estou somando os dois ali, mais 20 mais 10, que é igual a 30. Tá? Então, agora vamos aplicar aqui. Então, o que que seria? Opa, vamos tirar esse H aqui da frente e deixar isso aqui como um texto, tá? Limite inferior, 24, mais, abro parênteses, não, posso botar diretamente D1, 20, dividido, até vou botar parênteses fica melhor. H vezes, posso botar o H anterior, ficava mais fácil. Qual é o H? 2 vezes, abro parênteses, D1, 20, dividido por D1 mais D2. D1 mais D2 eu já sei que é 30. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha moda. Ctrl C, coloquei aqui Ctrl V, boto igual na frente, tá? 2533. Esse aqui vamos colocar um Ctrl X, botar aqui para o lado, Ctrl V. Então, duas maneiras de calcular a moda. Uma dá 2533, outra 2499. Eu, pessoalmente, utilizo essa aqui, ó. Tá? Ok? Vamos lá. Variância. Somatório de xi, fx ao quadrado dividido por fi. Vou colocar todos os termos aqui. Deixa eu copiar isso aqui para baixo, que deve ter deslocado. Ctrl X. Vou botar para cá. Ctrl V. Tá? Então, somatório de fx ao quadrado. Vou botar mais um para cá até. Ctrl X, Ctrl V. Somatório de fx ao quadrado igual esse cara aqui, dividido pelo somatório de fi. É os 1000 lá, né? Tá? Menos a média ao quadrado, igual a média elevado ao quadrado, tá? Então, variância é isso aqui. Fazer direto. Então, igual, abro parênteses, somatório de φxi, dividido pelo somatório de fi, fecho parênteses, menos a média elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, 1032. Desvio padrão, igual a raiz da minha variância. Tá? Coeficiente de variação, igual a desvio padrão, que é o sigma, dividido pela minha média. Isso aí. Bom, com isso finalizamos as medidas estatísticas, tá? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, então, agrupamentos com tabela dinâmica. Tá? Outra maneira que você deve ter visto aí nos vídeos é como eu vou agrupar valores com tabela dinâmica, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, vou pegar esse exercício aqui, colocar aqui, tá? Outra maneira nós fazer, colocar lá para o final isso aqui, tá? Como que eu vou agrupar isso aqui? Então, para mim agrupar ele com uma tabela dinâmica, em primeiro lugar, eu tenho que ter todos esses dados em uma única coluna ou numa única linha. Como que eu posso fazer isso aqui? Posso pegar isso aqui, ó, tá? Vou assim, colocar em uma única coluna, tá? Então, eu posso vir aqui, fazer manualmente o processo, Ctrl C, colei aqui, colar especial, valores, transporte, deixei ele assim. E agora posso fazer assim, ó, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, tá? Fiz tudo manual, tá? Outra hipótese, eu posso usar esse comando aqui, ó, que só tem no Office 365, para qual. Então, eu coloco igual a para qual, seleciono esses dados aqui e dou Enter. O que que ele fez? Ele trouxe todos os dados para cá, que estava de qualquer jeito e jogou todo numa linha. Tá? Agora ele está com uma matriz dinâmica aqui. O que que eu posso fazer? Dou um Ctrl C, vim para cá, botão direito, colar especial, valores. Tá? Colei com valores. Tá? Aqui valores, Ctrl C, Ctrl V valores. Então, muitas vezes você já tem um conjunto de dados já numa coluna que é mais fácil, daí eu posso utilizar isso aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos usar uma tabela dinâmica, tá? Então, eu seleciono meus dados, tá? Inserir
tabela dinâmica desse intervalo, ok, tá? Nova planilha, não. Na planilha existente, eu vou colocar aqui mesmo. Aonde eu quero que saia? Esse ponto. Tá ok. Beleza, tá? O que que eu vou trazer? Vou trazer meus valores para as linhas e meus valores para cá. Repetir os dois, tá? Agora, o que que eu coloco aqui? Botão direito e faço um agrupamento deles. Agrupar. Agrupar, então. Estou agrupando por 100. Não, quanto que era a minha amplitude lá que eu tinha utilizado nesse aqui? Nesse exemplo, deixa eu só ver aqui. Eu tinha feito agrupamento por 375. Estou botando direito, agrupar por 375. Ou 376. Pronto. Ele agrupou por 376. Tá? Então ele montou essa tabela, só que aquilo que ele está fazendo, somando os valores. Eu posso ir aqui, ou nesse local aqui, botão direitos, configuração do campo de valor e faço a contagem. Beleza. O que que ele fez? Contou aqui, ó. Tá? Então, essa tabela aqui que eu tenho, né, tá, de distribuição de frequência, ela pode ser igual àquela que nós já vimos nesse exemplo aqui, ó. Ctrl V, tá? Ó, certo? Com essa aqui sem problema nenhum. Então, outra maneira de nós fazermos a distribuição de frequência com tabela dinâmica. É bem mais fácil, né? Caso eu queira, então posso utilizar isso aqui. A partir daqui eu também posso já fazer os outros cálculos. Eu posso pegar esses valores, vir para cá também e aqui botar configuração do campo de valor, mostrar valores, percentagem sobre o total, tá? Ok. O que que ele fez? Já fez, ó, aqui, ó, frequência relativa simples, né? Tá? Então, outra maneira que nós temos de abordar e fazer uma distribuição de frequência, sempre considerando a maneira mais fácil que nós temos. Vou deixar aqui salvo para vocês. Tá? Então, quem está acostumado usa o comando frequência, que é melhor. Tá? Fica a critério de cada um ver qual é a maneira mais correta que nós temos, né? A partir daqui eu posso mudar também, não botar contado valor, escrever aqui frequência. Tá? Essa relativa simples. Tá? Isso aqui, jogo para cá. Beleza. E aqui eu já posso construir meus gráficos, né? A partir daqui, caso eu queira, né? Então, posso pegar aqui. E aqui ele já pega aquele conjunto de dados ali, ó. Tá? Aqui ele está mostrando os dois gráficos. Eu posso filtrar ele e deixar ele só com. Está mostrando os dois, né? Valores, frequência simples, frequência relativa. Está mostrando os dois juntos. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer. Selecionar dados. Esse, remover. Não, estou mostrando os dois. Como é que eu vou fazer? Filtro, estilo. Não sei como é que ele fez os dois aqui, pessoal. Deixa eu pegar isso aqui e botar legenda inferior, primeira coisa. Tá, agora sim. Ok.
Isso aí. Tava gravando aula ou tava gravando agora? Então tá. Isso aí, pessoal. Então, mais uma maneira de nós fazermos uma distribuição de frequência e depois eu vejo como que eu tiro esse aqui. Eu acho que esse mesmo que é só apagar esse aqui. Depois eu vou ver. Não entendi aqui como é que tira, mas tudo bem. Né? Eu posso selecionar só um por vez e fazer naquele gráfico ali também. Né? Tá? Ou, no último caso, Ctrl C, colar especial, valores, pronto. Agora sim, agora ele faz. Pronto. Ok, fechado. Salvamos. Viemos para cá. Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais? Tá? Tudo ok? Então tá, então eu vou pegar agora, vou baixar essa aula, certo? Vou botar lá no Moodle para quem ele quiser rever ele. Vocês podem fazendo, pegar, o que que eu sugiro? Ou pegar duas telas, abre as duas telas no monitor para assistir ela e fazendo de novo, ou podem no celular e vão olhando no celular e fazendo no computador, tá? Dê uma treinada boa para a aula que vem, que a gente se encontra lá na quarta-feira, na sala 209. Tá? Boa noite a todos, tenham um bom final de semana, certo? E até a semana que vem. Alguém tem alguma dúvida, pode perguntar agora, sem problema nenhum.